tudo está o tempo todo em transição, nascendo, morrendo e renascendo. E nós seguimos juntas, refletindo nessa roda da vida. Sejam bem-vindos a mais um podcast Kícleos. Hoje nós vamos falar sobre ciclos de memória celular. O sistema imunológico é o guardião de nosso ambiente interno. A mente controla o sistema imunológico, o que significa que a mente é quem controla a nossa saúde. Livro do nosso amado Bruce Lipton, A Evolução Espontânea. Bruce Lipton, ele que começou a trazer para a consciência da biologia tradicional, da ciência convencional, o quanto é importante a reprogramação do DNA e das células, o quanto que as nossas células são reprogramáveis, ela tem uma memória celular e que isso pode se tornar um ciclo de repetição na nossa vida por conta de alguma coisa que nos foi programado. Então, uma crença que nos limita é um programa mental que nós temos instaurados na nossa mente e que a célula, como ela se renova a cada 6 meses, se ela vem com essa crença, que é algo que você acredita muito, mais uma vez, determinadas situações vão repetir na vida para que você possa ter a oportunidade de reprogramar, de mudar o que aconteceu. Então, a biologia ela é muito inteligente, ela quer mudar aquilo que não está bom. Então, ela mostra. E ele fala muito, né, Fá, sobre o ambiente, né? Como o ambiente influencia tudo que a gente vive. Então, assim, a nossa mente nada mais é do que o ambiente que quem capta todas as informações da nossa mente, do ambiente, que é ele que vai regular todo o nosso corpo, né? E todo o nosso sistema imunológico e, consequentemente, as nossas chamadas doenças, os nossos sintomas e todos os processos que a gente manifesta na vida, né? Então, o ambiente que a gente vive, ele é responsável pelo como estamos e como a gente vive, né? Em questões diversas, não só em questões físicas, né? Em questões emocionais, em questões relacionais, comportamentais, tudo que a gente passa na vida, né, Fá? Tudo que a gente começa a perceber, se a gente analisa a nossa vida, existem coisas que se repetem. Então, quando a gente olha, a cada 3 anos acontece uma coisa, ou a cada X meses eu mudo de trabalho, ou o meu relacionamento termina a cada tanto tempo. Quando a gente começa a analisar essas situações, são os ciclos de memória de repetição, que está gravado ali na memória celular. E as doenças, como você trouxe, também. Uma frase que eu uso muito, agora eu não me lembro de quem é, se é do Bruce Lipton, se foi a doutora Eleanor Luzes que falou, mas que eu gosto muito de usar é que nós não estamos fadados a ter determinadas doenças que os nossos familiares têm, que os nossos pais ou familiares têm. E Exatamente. sim, nós temos a possibilidade de manifestar ou não, dependendo de como nós percebemos o meio que vivemos, as situações que aconteceu. Quando a gente Exatamente. acredita, não, meu pai teve isso, eu vou ter, certeza. Não. Você sabe que eu falava, né? Quando eu ainda era mais crua, né? Na verdade, eu nem sabia que esse assunto existia, porque quando eu era mais nova, eu falava que eu falei, se eu sei que de câncer eu vou morrer, porque minha avó teve, meu avô teve, meu pai teve, minha mãe teve, todo mundo teve, eu vou ter, então já sei do que eu vou morrer. E aí hoje eu falo, nossa, como eu era inocente, né? Sabe nada inocente, né? Isso não é uma verdade quando a gente começa a entender, estudar esse mundo e entender a biologia de fato celular, a gente consegue perceber que nós podemos mudar tudo. Tudo está dentro de nós e esse sistema ele pode ser reprogramado. A reprogramação do DNA, ela tem algumas formas de ser feita, mas nada mais é do que reprogramar o núcleo celular, onde está guardado o nosso DNA.
O Bruce Lipton, nesse livro, e no Biologia da Crença também, ele traz como ele descobriu isso, que é através da célula, ele pegou a célula, ele tirou o núcleo celular, que é o que todo mundo fala, o núcleo celular é o cérebro da célula, se você tira, ela morre. E ele descobriu que isso não é uma verdade. Ele descobriu que quando tira o núcleo celular, a célula continua viva e se adapta ao meio que ela está. Então, se é uma célula de outro órgão, retira o núcleo dela e coloca em outro órgão do seu corpo, ela vai se adaptar àquele órgão que ela está e ela sobrevive. Agora, se rompe essa membrana da célula, aí sim ela morre e ela precisa se refazer. E as nossas células novas, elas vêm das células embrionárias. Sim. E ela se refaz de acordo com o programa principal, que é a nossa gestação, que são as células embrionárias. Por isso que tem muita influência a gestação na nossa vida. Tudo que a nossa mãe passa, ou que uma mãe passa, fica gravado ali já como uma primeira sensação, uma primeira percepção para essa pessoa. Sim. E aí, dependendo de como ela vive as outras situações, ela pode ou não manifestar determinado comportamento, doença, enfim, determinada situação da vida dela que pode se repetir. Sim, com certeza, com certeza. Eu olhei muito, eu estava tentando fazer umas contas aqui, que eu estava tentando lembrar o número que é, mas eu não vou lembrar. Mas que eu fui. Ai, meus cachorros, gente, eu fui entendendo que. As crianças hoje estão agitadas. Eu fui entendendo que quando na gravidez da minha mãe, quando estava no finzinho da gravidez, eles mudaram de casa, né? E não foi nada traumático. Ai, nossa, mudaram porque quiseram ir para uma casa maior e tudo mais. Mas imagina uma mãe com 2 filhos pequenos, porque tinha minha irmã e meu irmão já, e a ansiedade, o medo de que será que vai dar certo, será que eu vou dar conta, ter que organizar tudo, um barrigão gigante. Então, assim, toda essa ansiedade, essas questões que ela passou, e eu fui percebendo que quando eu fui chegando no fim dos meus ciclos, assim, essas coisas iam sempre se repetindo, essa sensação do será que vai dar certo, o que vai acontecer, como é que vai ser, não vou, não vou. E quando a gente traz para a consciência, né, e assim, ai, vai parar de acontecer, não é que eu vou parar de sentir isso, às vezes você nem para de sentir, mas como você sabe, você tem a consciência do que aconteceu, você fala para sua cabeça, fala, amiga, ó, presta atenção, tá tudo bem, né? Lá atrás a gente passou por isso, eu muito falo para Fá, né, que eu nem sei se eu já falei aqui no podcast em si, mas que eu nasci, no meu nascimento, eu nasci afetada pela anestesia da minha mãe, e aí eu tenho muitas paralisações quando eu estou nascendo, né? Quando nascem projetos, quando eu estou colocando alguma coisa no mundo, né? Seja o que for, no meu processo de vida. E aí eu falo para ela, ah, meu, tá bom, já entendi, né, gente? E aí, né? Mas como eu tenho consciência, eu chego e falo para mim, então tá tudo bem, não tem mais risco, pode ir, né? Então, pode assim, movimentar. pode nascer, pode ir, que você não vai mais ficar dormindo, você não vai, esse líquido não é mais um perigo para você, né, ele não vai te fazer paralisar, então você pode nascer junto com ele, né? E então é um processo assim e é muito legal. Eu mais uma vez vou dizer, porque eu já disse no episódio passado, como eu me sinto privilegiada de conhecer todas essas coisas, porque eu não deixo de passar pelas coisas, mas quando eu passo, eu enxergo o porquê que elas estão na minha vida e qual é o caminho que elas estão trazendo. E se eu não enxergo sozinho, porque tem muitas vezes que a gente não enxerga sozinho, eu tenho um processo terapêutico que eu passo a cada 15 dias que me faz enxergar tudo isso, né? Então, assim, essa visão é porque eu paro para olhar para mim. Então, eu falo assim, deixa eu olhar para mim, com alguém me ajudando, porque os nossos problemas, a gente fica cego para eles, né? Exatamente por isso que o nosso corpo precisa trazer essas coisas para fora, né? Trazer essas luzes, porque a gente não olha para. Ele não vem escrito aqui assim, ó, vem com o manualzinho e fala: olha, você veio resolver isso, isso, isso. Ai, tá bom, isso aqui eu tenho que resolver, então vamos lá. Não vem. Podia ser, porque ia dar uma facilitada boa na vida.
mas não vem, Sim. né? Então, qual que é o escritinho? O escritinho é isso, é o sintoma que a gente traz, é o medo que a É, gente sente, são esses ciclos. Então, quando você vai para você fala, caraca, percebi que a cada 7 meses acontece alguma coisa, a cada 7 anos, aproximadamente, né? Não precisa ser 7 anos cravado no dia, na hora, mas acontece alguma coisa tem específica. um ano ou um mês de margem, É, né? então aí Processo. quando você vai percebendo isso, você vai conseguindo entender. E aí não é para você ter medo, você fala assim, nossa, vai completar 7 anos agora, vai dar ruim, vai dar ruim. Não, porque aí você vai dizer, não, gente, eu não preciso mais seguir esse processo, né? Porque aí também a gente fala, para que eu vou saber? Vou saber para ficar ansiosa e falar vai dar ruim. Ou eu faço agora, que a hora que completar 7 não vai rolar. Não, aí você vai falar, não, peraí, o 7 não é mais um perigo, você pode ressignificar, e a forma de ressignificar são milhões, né, Fá? Nossa, milhões! Eu vou trazer o meu exemplo também para dar. Quando a gente traz exemplo, eu acho que fica mais claro para as pessoas e identificarem o delas, Sim, que é para cada um aqui que ouve o podcast identificar já um pouquinho do que acontece na sua vida e do que você manifesta para você poder melhorar também. Eu já falei em alguns lugares, acho que eu já trouxe em algumas redes sociais sobre essa minha situação que aconteceu, que acontecia, né, na minha boa. vida. Na minha gestação, quando a minha mãe estava grávida, ela descobriu aos 3 meses de gestação, e por ela ter perdido 2 bebês anteriores, é, o médico falou para ela: olha, você precisa fazer repouso absoluto. E ela começou a fazer repouso absoluto no terceiro mês de gestação. Aos 6 meses da minha gestação, eu tentei nascer, porque ela sentou na sala para assistir os fogos na televisão, porque era ano novo. E eu tentei nascer de novo, e aí ela ficou com muito medo de me perder, porque uma das gestações anteriores ela perdeu aos 6 meses de gestação, então aumentou o medo dela. Quando ela vai para o hospital e eu quase nasci, eles falam: ó, agora você vai precisar ficar de repouso absoluto, você não levanta mais da cama, você vai apenas no banheiro e você vai comer deitada, vai ficar tudo só deitada, não senta mais. Então ela paralisou uns 3 meses de gestação, depois de mais 3 meses, 6 meses de gestação, paralisou de novo. O que acontecia comigo a cada 3 anos na minha profissão, os meus clientes, os meus pacientes estavam sumiam, a minha agenda caía. Eu falava, gente, mas por quê? Tava tudo fluindo tão bem. Que eu E fiz, né? agora, o Que que eu eu fiz? fiz? O que aconteceu? Aí eu entendia isso. Quando eu comecei a identificar e estudar o ciclo de memórias celulares, eu falei, tá aí. Tá esse o momento que fez com que eu me paralisasse para viver. Porque se eu nascesse antes, seria um perigo, um risco de vida. E aí, a minha mãe precisou se paralisar, eu me senti paralisada, e isso fez com que formasse uma memória celular para eu identificar isso. Então, as repetições a cada 3 anos do meu consultório que paravam, eu conseguindo identificar por que que parava, por que que minhas células atraíam isso, para essa paralisação, que era um risco de vida para mim, que é muito o que a gente traz com as leis biológicas. Sim, Tudo uma questão de sobrevivência. é. Não é, tudo que acontece não é pro nosso mal, né? É para que a gente siga vivo, siga inteiro. Então, deixa eu fazer esse cara que siga inteiro, seguir vivo, como é que eu faço? Então, o que eu resolvo aqui, né? Então vamos parar para que ela sobreviva. Quando eu comecei a ressignificar e transformar isso, não acontece, não aconteceu mais. Então isso é mais um exemplo de quanto é importante a gente entender os sinais que acontecem da vida ou no nosso das nossas doenças e agradecer o que a gente está sentindo para a gente poder mudar, para poder transformar. As doenças que nós temos também estão nos mostrando algo que nós vivemos Sim. e elas podem ser transformadas. E aí é A muito gente legal, né? Eu acho que é muito legal a gente ter essa possibilidade na mão, né? Da gente falar assim, tá bom. E eu tenho visto isso muito no consultório, né? Então, assim, tem uma paciente que chegou para mim
Falou assim: ah, eu tenho um dedinho que é torto assim. E a minha mãe tem esse dedinho torto assim, a minha filha também veio com esse dedinho torto assim, a minha tia, a minha avó, falou assim, senhor, tem alguma coisa nesse dedinho aí que tá querendo conversar com a gente, né? Esse dedinho aí tá querendo bater um papo com a gente, então eu tenho todos os dedos tortinhos, e aí eles brincavam falando que eu tinha mão de bruxa, então tem um monte de coisa, né? E a gente acabou indo para um outro lugar, eu nem entrei nos ciclos com ela nessa consulta, mas assim, quando essa coisa se repete muito, é porque tem alguma coisa aí falando com a gente, falando, dá uma olhada nesse negócio aqui, porque esse negócio aqui tem alguma situação. Ai, Renata, se a gente descobrir o dedinho dela, vai voltar para o normal? Eu não posso dizer que sim, nem posso dizer que não. Mas eu posso dizer com certeza que a próxima geração, não. As estruturas ósseas, elas são mais complexas. É, Existem casos descritos que volta, mas é, a pessoa também precisa se abrir para transformar aquela percepção de uma forma muito para intensa, né, Fá? muito intensa e criar de fato uma nova percepção para aquilo, não ficar nem com um resquício daquilo. E Então, principalmente que assim, né, quando é muito enraizado, então assim, uma pessoa já de idade, é um processo muito mais complexo, porque ele vai juntando muitas coisas, né? Porque assim, tem aquela raiz que veio lá de trás, mas essa raiz cria outras, né? Porque é outro tempo, é outro momento, é outra pessoa vivendo. Então, assim, como uma crença, podem ir juntando um monte de crenças junto com ela, e ela vira um colar, né? Que você põe aqui assim, um colarzinho de crenças. Então, uma que veio da sua na sua memória celular e o ambiente que você viveu fez um monte de outras crenças linkadas a essa mesma crença. E aí você põe um anelzinho aqui e vai, né, para a vida, cheio de crenças de anelzinho colar, dá para fazer todo um adorno. Sair é, bela e formosa, cheio de crenças que estão aqui, ó, atrapalhando a vida inteira. dadas na sua vida. É tipo isso. Algumas pessoas Adornos. me perguntam, mas por que que isso veio desde a minha mãe, da minha avó? Isso é uma curiosidade interessante de trazer. Os óvulos, eles são uma célula que nasce com as mulheres. Elas não é célula renovável igual o espermatozoide. Então, os meus óvulos já estavam em formação quando eu estava sendo gestada na barriga da minha mãe. Tudo que eu vivi durante a minha gestação já está formado em mim. Quando eu reprogramo também as minhas células e o meu DNA, que é o que está dentro do núcleo da célula. Aí eu já quebro esse Esse padrão para a processo. próxima geração, que é o que você trouxe do dedinho, né? Da história do É, dedinho. Mas como que isso vem de todas? E por que que vai quebrar depois? Por quê? Porque ela reprogramou. Ela conseguiu mudar essa percepção com a forma de reprogramar o DNA dela para que os filhos dela não venham com o dedinho torto, exato, como as gerações vieram. Essa exato. assim, de todo ponto de vista da reprogramação, eu acho muito linda a reprogramação para uma próxima geração. É como a E gente pode cuidar da nossa próxima geração, né? Então, assim, é isso que a gente fala muito, por exemplo, o de plantar árvores, porque você vai. E assim, eu acho uma vez eu li esses dias eu li uma frase, eu não vou lembrar ela de cabeça, mas assim, que uma forma mais bonita de você cuidar da sua próxima geração é você plantar uma árvore. A forma mais genuína de você cuidar das próximas gerações é plantar uma árvore, porque você nunca vai comer o fruto dessa árvore. Porque uma árvore, quando você planta muda, até ela dar frutos, dá mais 50 anos, sei lá, ela demora muito para dar frutos. Então você não vai usufruir desses frutos, mas quem vai usufruir desses frutos são as suas próximas gerações. Então, quando a gente trabalha ciclos, né, é essa forma que a gente cuida das próximas gerações, né? Talvez seja um ciclo, um dedinho torto, que para mim não vai mudar, mas eu plantando essa árvore aqui, plantando essa semente, cultivando essa semente, ela vai dar frutos lá na próxima, lá para frente, né? frutos maiores, mais doces, mais bonitos. É o que a Exato. gente pode também observar, né? Eu não colho esses frutos
E qual é a qualidade desses frutos que eu vou plantar? Trazendo uma Exatamente. qualidade. Exatamente. Isso é muito É, lindo. por isso que a gente fala muito, né, do cuidado e do preparo com a gestação. A Fá trabalha muito com isso, né? A preparação de pessoas, de mulheres de casais, na verdade, né, para engravidar. Muitas mulheres vêm nesse processo, mas os maridos entram no caminho, né, Fá? E eu acho que assim, os ciclos de memória celular, eles são um link do nosso último episódio, que são as perdas, porque elas são memórias celulares que a gente traz, e os ciclos de memória celular e como a gente cuida deles é o que a gente vai preparar para o nascimento. E o nascimento não é só de uma criança, é às vezes o nascimento de um projeto, por exemplo, né? Que assim, numa mesma vida, né? Como é que eu cuido da finalização de um projeto para que o outro nasça mais doce, mais completo, né? Qual que é o que então assim, quando a gente enxerga ali, eu fiz um projeto não deu certo, outro projeto não deu certo. Por que eles não deram certo? O que aconteceu? O que é aquela coisa lá do meu nascimento, ou é outra coisa que, então eu preciso olhar para isso aqui para que o próximo, quando ele vai nascer, ele não vai nascer com problema. Ele não vai nascer, né? Ele não vai nascer com dificuldade, ele não vai nascer com dedinho torto, ele não vai nascer, né? Ele vai nascer de uma forma mais inteira. Renata, então ele não vai vir com nenhum problema? Não, porque a gente tem muitas questões para olhar, né? E eu acho que e aí essa é o grande privilégio, é a gente não enxergar problemas, é a gente enxergar desafios. Então, assim, tudo que vem e que ele não acontece da forma como a gente quer é um desafio e uma luz para que a gente possa melhorar. E pode ser melhorar esse projeto, pode ser melhorar a um filho, pode ser melhorar uma próxima geração, um neto, um bisneto, ou pode ser melhorar o próximo minuto. Então eu acho que assim, a gente pode melhorar, né, próximo minuto, próximo segundo, hora, mês, ano, década, século e assim por diante. Essa semana mesmo eu atendi uma mulher que veio porque ela falou assim: eu não consigo fazer nascer os meus projetos, eu tenho muita ideia, eu crio muito, eu sei muito, eu sempre crio, mas eu não consigo fazer nascer nenhum projeto. Aí a gente identificou na história dela que quando a mãe dela engravidou, o pai dela negou a gestação, falou: não, não, ela não é minha filha, Não quero. não quero que ela nasça. E aí, como que ela vai trazer projetos, como que ela vai fazer nascer projetos, sendo que ela se sentiu negada, ela não se sentiu um bom projeto. Sim. Então, quando a gente vai identificando isso, e nem tudo, Rê, uma coisa que eu quero trazer também, que me fizeram essa pergunta essa semana. Mas tudo então vem da gestação? Não existe um conflito que faça eu manifestar determinada doença ou algum ciclo? Não, nem tudo é da gestação. Não, não. Existem situações que nós vivemos. Acho que eu travei Não, aqui. tô te ouvindo, tô te ouvindo. Situações que nós vivemos que. Voltei, Rê? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Situações que nós vivemos que marcam e trazem uma memória celular. Quando a gente identifica que vivemos uma situação com medo, impotência e solidão, nós identificamos já um lugar que pode manifestar uma doença e trazer uma situação desconfortável para a nossa vida. Esse é o ambiente que a gente vive, né, Fá? Essa é a questão do ambiente que influencia no nosso DNA também. Então, assim, o nosso DNA, ele vem formado, mas ele não é imutável, porque é o ambiente que a gente vive, ele pode criar, entre aspas, né, novas situações e novos traumas e novas questões que aí a gente vai levar para outra geração se continuar, se a gente não olhar para ela, né? Isso. E eu, por exemplo, tenho visto, curiosamente, eu tenho visto isso, eu tenho pensado muito nesse processo, eu tenho atendido muitos idosos, e assim, eu tenho percebido muito que idosos que cuidam de familiares, de maridos ou esposas, né, com doença de Alzheimer, quando ele perde o marido ou a esposa, ele começa a desenvolver questões de memória.
E assim, eles não Uhum. nasceram da mesma mãe, eles não nasceram do mesmo É, pai, então assim, eles não têm essa memória celular do nascimento, da gestação, do nada, mas ele tem um ambiente, eu sempre falo com eles, da cabeça da gente quer esquecer, né? Então, assim, a cabeça da gente quer esquecer aquela dor, quer esquecer aquele processo, e e o medo também, né? O medo ele traz, então, o medo de ter a mesma coisa que o outro teve. E aí isso vai vindo, então a cabeça da pessoa fala: não, eu preciso esquecer aquilo ali, porque aquilo ali tá me causando um pânico insano de ficar igual aquela outra pessoa. Só que aí você começa a esquecer, né? Rê, e quando a gente olha para isso que você trouxe, não são filhos do mesmo pai e da mesma mãe, mas vivem as O mesmas mesmo ambiente, situações né? no ambiente. É esse o meio que a gente traz, que é o que pode mudar o seu programa celular. E o programa celular, vou até fazer o link, né, da da imersão lá, que não é imersão, do workshop que eu fiz com o Bruce Lipton, que ele traz do programa dos 0 anos, né, do processo gestacional até os 7 anos de vida, que é quando o nosso cérebro trabalha com os dois hemisférios juntos, que é o programa inconsciente que está sendo colocado. Então, todas as situações que a gente vive até os 7 anos de vida se tornam um programa. É como um computador que você acabou de comprar. Você liga ele, você não tem nada para você usar, você não tem ali o, o Word para escrever, as planilhas. Você precisa ir Instalar instalar os as programas coisas. para você ter as ferramentas. E é a mesma coisa que acontece com o nosso cérebro. Até os 7 anos são os programas instalados. Quando a gente identifica na nossa vida as repetições, a gente consegue identificar alguns programas que foram instalados e aí a gente vai reprogramando essa percepção do meio que a gente viveu. Ah, é fácil? Não, mas é um processo que com autoanálise você consegue já começar a perceber, e quando você identifica que você está no ponto cego, busque ajuda terapêutica. Exato. E é muito Aí você legal, a gente tem diversas ferramentas que trazem esse processo, né? A gente tem, inclusive, que é muito legal, assim, até o nome da gente, ele não é escolhido por acaso, e ele traz informações sobre essa memória do nosso clã, né? E sobre o que a gente veio aqui olhar, né? Então, a primeira letra, a segunda letra, a terceira, a última, a do meio, o significado, tem um monte de questões aí, tem estudos, né? E eu, inclusive, fiz um curso nesse processo da Milena, que é uma menina que se formou com a gente, que é muito bacana, e ele fala muito sobre isso. Até os nossos nomes são ferramentas que trazem para a gente informações sobre esses ciclos de memória que a gente pode ir resolvendo eles, né? E aí, assim, Renato, ciclo de memória eu vou fazer exatamente a mesma coisa que minha mãe fez. Não, às vezes a gente faz exatamente o contrário, mas a raiz é a mesma. Então, assim, sei lá, eu bebia o marido o meu avô bebia muito, a minha mãe arrumou um marido, que é meu pai, que tinha ojeriza a bebida, entendeu? A raiz é a mesma. Ele não precisa ser sempre, todo mundo vai arrumar um marido que bebe, não. Mas a raiz é a mesma. Então, assim, onde que está esse ponto aí? Então, acho que aí a gente. Uma pessoa. Minha avó tinha um marido que batia nela. A minha mãe, o meu pai é super carinhoso, grudento, até em excesso. Também a raiz é a mesma. Então, assim, não precisa ser exatamente a mesma questão, mas a raiz do processo é o mesmo. E, Renata, como é que eu sei isso, né? Fabiola, como é que eu sei isso? Você precisa entrar num processo terapêutico para você poder olhar, né? para olhar. E as doenças a mesma coisa. A gente trouxe bastante de comportamento, mas as doenças a mesma coisa. Uma hipertensão não significa que você vai ter porque o seu pai ou a sua mãe tem. Uma diabetes, a mesma coisa. Um problema de tireoide. Enfim, até as manifestações físicas de doenças podem ser reprogramadas. Aí é você identificar, mas eu tenho como prevenir? Infelizmente, não, porque depende de como você percebe as coisas. Aí é o que a gente trouxe. Agradecer a possibilidade de entender por que eu tenho com isso. Exato, E e aí, olhar, né?
E aí assim, é muito no que a gente acredita, né? Isso tudo é muito no que a gente acredita, não é acredita conscientemente. Eu acredito em duendes, não é acreditar, né? Mas é no que a gente acredita lá no fundo. É o É, ambiente que a gente acredita, as coisas que a gente acredita que são verdades. Então, assim, é. ter sempre alguém com problemas ou com questões vinculadas à bebida é uma verdade, é uma crença para mim. E aí As essa crenças. crença, né? Na verdade, gente, para mim isso, na verdade, eu estou trazendo aqui meio, na verdade porque se alguém da minha família ouvir vai falar, nossa, que horror. Não ele foi uma hipotética, eu só joguei aqui só para vocês entenderem o processo, né? E aí eu vou trazer mais uma frase do livro do Bruce Lipton para que vocês fechem o episódio hoje com esse pensamento, reflitam e busquem ajuda, porque é muito bonito a gente se conhecer, né, Fai? Conhecer o que vem com a gente nos processos, né? Sim, é importantíssimo. Eu vou colocar aqui assim, ó, crença é como gravidez. Você está grávida ou não está? Esta é justamente a parte mais difícil. Ou você acredita em algo de verdade, ou simplesmente não acredita. Não existe meio termo. Não existe meio acreditar. Ou você acredita ou não. Não acredito. Então, quando você muda o que você acredita, você tem a possibilidade de reprogramar É o isso. seu e mudar os seus sintomas, a sua doença, a sua vida. Os seus ciclos. E vamos mudar os nossos ciclos e fazer ciclos mais saudáveis. Porque as coisas difíceis se repetem, mas as boas também se repetem. Então, ciclos bons também são reprogramáveis, também são, na verdade, herdados. Então, quantos mais ciclos saudáveis a gente fizer, mais processos saudáveis a gente vai viver na vida, não é? É isso. Vamos ter ciclos de coisas boas na nossa É vida. isso, vamos acreditar que a gente pode. Beijo grande, obrigada por tudo. Obrigada, Fá. Beijo. Obrigada, Rê. Beijo para todo mundo. Fiquem com Deus.